Eles haviam aprendido a temer muitas coisas ao longo da guerra. Temiam o avanço inimigo, as linhas rompidas, o céu escurecendo com aviões que não podiam deter. Temiam o frio que matava em silêncio, a lama que engolia homens e máquinas, a artilharia que transformava posições fortificadas em sepulturas abertas. Mas havia algo que nenhum mapa mostrava, algo que não aparecia nos relatórios e que, ainda assim, mantinha generais acordados durante a noite. Algo que não vinha do outro lado da frente, mas crescia lentamente dentro das próprias fileiras. No início, era apenas uma sensação incômoda, difícil de definir. Um atraso aqui, uma hesitação ali, ordens cumpridas de forma literal demais, sem iniciativa, sem aquela agressividade automática que antes parecia natural. O exército ainda se movia, ainda lutava, ainda sangrava, mas já não o fazia com a mesma convicção cega. Para quem observava de cima, parecia fadiga. Para quem estava dentro, era algo mais profundo. Uma mudança silenciosa na relação entre comando e obediência. Os generais conheciam a história, sabiam que exércitos não caem apenas quando perdem batalhas, mas quando perdem a crença no sentido de lutar. Esse era o verdadeiro medo, raramente verbalizado. A possibilidade de que milhares de homens armados, treinados para obedecer, começassem a pensar por conta própria. Não em termos de estratégia, mas em termos de sobrevivência, de limite, de custo humano. A guerra podia ser vencida no papel, mas perdida no espírito. Nas salas de comando, longe do fronte, o ar era pesado de fumaça e tensão. Mapas cobriam as paredes, riscados e reescritos tantas vezes que já não parecia haver lógica neles. Cada linha representava uma ordem, cada ordem uma aposta, mas as apostas estavam falhando com frequência crescente. Avanços planejados com precisão milimétrica simplesmente não aconteciam como previsto. Não por força esmagadora do inimigo, mas por uma série de pequenas falhas humanas que juntas desfiguravam qualquer plano. Os relatórios chegavam com linguagem cuidadosa, quase elegante. Resistência maior que o esperado, condições adversas, unidades reagiram com cautela excessiva. Palavras escolhidas para evitar a verdade central. Os homens já não estavam dispostos a morrer no ritmo exigido. Para um general, isso era mais assustador do que qualquer blindado inimigo. Um inimigo externo podia ser estudado, contido, destruído. Um colapso interno era imprevisível. Na linha de frente, a mudança era sentida no corpo antes de ser compreendida pela mente. Soldados avançavam alguns metros e paravam. Observavam o terreno com atenção quase obsessiva, como se buscassem desculpas naturais para não continuar. Não era covardia aberta, era cálculo. Cada passo era pesado com a memória dos que haviam caído antes, obedecendo ordens semelhantes. A guerra havia ensinado demais aqueles homens, e esse conhecimento começava a se voltar contra a própria máquina que os formara. Os oficiais intermediários se tornaram o ponto de fratura. Eles ainda recebiam ordens diretas, escritas, claras. Ainda tinham de repassá-los a homens que agora os encaravam de forma diferente. Não com um desafio aberto, mas com uma expectativa silenciosa. Uma pergunta não dita. Até onde você vai nos levar, desta vez? Alguns oficiais tentaram compensar a insegurança com dureza. Gritos mais altos, punições mais rápidas, ameaças explícitas. Esses eram os que perdiam autoridade mais depressa. A obediência forçada produzia corpos em movimento, mas não produzia combate eficaz. Outros oficiais mudaram de tom, começaram a adaptar ordens, a escolher caminhos menos expostos, a atrasar ataques sob justificativas técnicas. Faziam isso não por rebeldia consciente, mas por empatia, por medo ou simplesmente por cansaço. Esses eram respeitados,
mesmo quando desobedeciam parcialmente. O exército começava a operar em dois níveis distintos: o oficial, registrado em documentos, e o real, vivido no terreno. Os generais percebiam que algo escapava ao controle, mas tinham dificuldade em nomear. Falar abertamente sobre isso era perigoso. Reconhecer o problema significava admitir que a autoridade absoluta não era mais absoluta. E a autoridade, uma vez questionada, raramente se restaura por completo. Ainda assim, reuniões se tornaram mais frequentes. Vozes baixas, portas fechadas, decisões adiadas. O medo não era de um motim clássico, com armas voltadas contra superiores. Era algo pior, uma erosão lenta, quase educada, da obediência. Enquanto isso, o inimigo observava. Não entendia completamente o que acontecia, mas percebia os efeitos. Ataques menos decisivos, retiradas mais organizadas do que o esperado. Uma guerra que parecia perder ritmo. A pressão constante começou a funcionar melhor do que ofensivas diretas. Cada dia adicional de combate desgastava não apenas recursos, mas a disposição interna daquele exército de continuar avançando. Houve um momento específico, difícil de apontar com precisão, em que o medo dos generais se tornou quase palpável. Uma grande operação foi planejada, anunciada como decisiva. Reforços foram deslocados, discursos preparados, expectativas criadas. Tudo indicava que aquele seria o esforço final para quebrar o impasse. As ordens desceram rapidamente pela cadeia de comando, sem espaço para interpretação. Desta vez, não poderia haver hesitação. Na manhã do ataque, o som da artilharia abriu caminho como sempre. Explosões rasgaram o horizonte, levantando terra, fumaça e corpos. As unidades começaram a se mover. Do alto, parecia que tudo seguia conforme o plano. Mas, à medida que o avanço prosseguia, a velha sensação retornou. Unidades que avançavam demais paravam sem motivo claro. Outras ficavam para trás, alegando problemas de comunicação. Pequenas decisões individuais se acumulavam, alterando o ritmo geral da operação. Nos postos de comando, os generais acompanhavam o desenrolar com crescente inquietação. Linhas que deveriam avançar juntas se descompassavam. Janelas de oportunidade se fechavam antes de serem exploradas. O inimigo reagia, adaptando-se rapidamente. Não era uma derrota imediata, mas algo mais corrosivo. A percepção de que, mesmo com todos os recursos disponíveis, algo fundamental não respondia mais. Foi ali que muitos entenderam, mesmo sem dizer em voz alta, o maior perigo já não vinha do outro lado, vinha da consciência despertando dentro de milhares de homens armados, cansados, traumatizados, homens que haviam visto demais para continuar acreditando sem questionar. Esse era o medo verdadeiro. Não um golpe súbito, mas a lenta transformação de um exército obediente em uma massa de indivíduos que começava a decidir, silenciosamente, o próprio limite. E uma vez que esse limite é alcançado, nenhum general, por mais experiente ou temido, consegue empurrá-lo de volta. Depois daquele dia, nada precisou ser dito explicitamente. O medo havia se tornado um elemento constante, pairando sobre cada decisão tomada nos níveis mais altos. Os generais continuaram assinando ordens, mas já não o faziam com a mesma convicção. Cada frase escrita carregava uma dúvida silenciosa. Isso será realmente executado como planejado? A autoridade ainda existia no papel, nos uniformes, nas insígnias, brilhando sob luz artificial, mas no terreno ela havia se tornado negociável. As semanas seguintes foram marcadas por uma estranha dualidade. Oficialmente, o exército mantinha a postura ofensiva. Comunicados falavam em resistência firme, em reorganização estratégica, em preparação para novos avanços. Na prática, o movimento era outro.
As linhas se estabilizavam, as operações tornavam-se mais cautelosas, mais defensivas. Cada tentativa de retomar a iniciativa era rapidamente diluída por decisões tomadas no nível mais baixo, onde o custo era pago em sangue imediato. Os soldados já não esperavam discursos para entender o que estava acontecendo. Bastava observar o comportamento dos próprios comandantes. Ordens que antes eram transmitidas com urgência, agora vinham acompanhadas de ressalvas. Palavras como, se possível, avaliar situação conforme condições locais começaram a aparecer com frequência. Para os homens na linha de frente, isso era um sinal claro. Até os generais estavam com medo de forçar demais. Esse medo não era irracional. Eles sabiam que empurrar um exército, além de seu limite psicológico, podia produzir efeitos irreversíveis. Não apenas deserções ou motins abertos, mas algo muito mais difícil de conter: a recusa coletiva, silenciosa, quase invisível. Um exército pode sobreviver a perdas enormes. Pode lutar faminto, congelado, cercado. O que ele não sobrevive é a perda do sentido. E o sentido daquela guerra estava se desfazendo para quem a travava com o próprio corpo. Em uma reunião tensa, um dos generais mais antigos ousou dizer o que todos pensavam. Não usou a palavra rebelião. Falou em fadiga moral, em esgotamento da disposição combativa. Termos técnicos aceitáveis que mascaravam a gravidade da situação. Ainda assim, o silêncio que se seguiu à sua fala foi revelador. Ninguém discordou, ninguém propôs uma solução clara, porque todos sabiam que não havia uma resposta simples para um problema que não era logístico, nem tático, mas humano. Tentativas de restaurar o espírito combativo foram feitas. Trocas de comando, promessas de descanso, concessões mínimas. Tudo funcionava apenas temporariamente. O que havia se quebrado não era apenas o corpo do exército, mas a narrativa que o sustentava. A ideia de que o sacrifício levaria inevitavelmente a algo maior, a uma vitória que justificaria tudo. Sem essa crença, cada ordem soava como um pedido, não como um comando. O inimigo, atento, passou a explorar essa fraqueza com precisão quase cirúrgica. Em vez de ataques massivos, pressionava pontos específicos, forçando decisões rápidas. Cada recuo, cada hesitação confirmava aquilo que os generais mais temiam. O exército reagia, mas não ditava mais o ritmo. A iniciativa havia escorregado para fora de suas mãos, não por derrota total, mas por desgaste interno. Em algum momento, o conflito deixou de ser sobre ganhar território e passou a ser sobre evitar o colapso, preservar a estrutura, manter a aparência de controle, ganhar tempo. O medo dos generais não era mais teórico. Eles temiam acordar um dia e perceber que, embora ainda tivessem milhares de homens armados sob seu comando, não teriam mais um exército no sentido pleno da palavra. Quando a guerra finalmente caminhou para seus desfechos inevitáveis, poucos se lembraram desses momentos de tensão interna. A história oficial preferiu batalhas, tratados, datas, mas nas sombras, longe das cerimônias e dos discursos finais, permaneceu a verdade incômoda. Houve um ponto em que o maior inimigo não estava do outro lado da linha de frente, estava dentro, crescendo silenciosamente, alimentado pelo cansaço, pelo medo e pela consciência de homens que haviam aprendido, da forma mais dura possível, que obedecer sem questionar também tem um preço. Os generais sobreviveram àquele momento, alguns com carreiras intactas, outros esquecidos, mas nenhum deles esqueceu a sensação, a de perceber que o poder que julgavam absoluto dependia, no fim, da disposição íntima de cada soldado em continuar
avançando. E quando essa disposição se perde, não há estratégia, não há arma, não há inimigo externo capaz de restaurá-la. Foi isso que eles temeram mais do que qualquer exército adversário. Não a derrota militar em si, mas a derrota silenciosa da obediência, aquela que não explode, não anuncia sua chegada, mas quando se instala, redefine o destino de guerras inteiras.